como Azazel fez Satanás se ajoelhar para ele. Como Azazel fez Satanás entregar a terra, que era do maligno, agora é de Azazel. Na época do Messias, ainda existia aquele confronto entre Azazel e Israel. Azazel tinha acabado de tomar, tinha acabado faz muito pouco tempo que Azazel tinha tomado a terra de Israel. Não se esqueça, foi um casamento dos dois. Israel, o diabo, Satanás, e Azazel, a mulher, a besta do Apocalipse. Então os dois, era Azazel a mulher, Israel o homem, e eles tiveram uma união. Nos vídeos anteriores vocês já sabem. E nessa união eles fizeram a trindade. Eles escolheram um anjo caído e montaram a trindade. O anjo caído, Ismael, eles montaram a trindade. Mas isso fica para depois. Então, como Azazel conseguiu montar o maior exército da terra e derrotar Satanás? Quando você vê aquela estátua de Nabucodonosor, quem vocês acham que era, meus irmãos? Azazel. Azazel planejando o exército dele. E quando Satanás, Israel, o diabo, Satanás, só tinha uma coisa na mente, queria um exército de puro sangue, como se fossem vampiros, e aliás são sanguessugas, até os dias de hoje. Mas ele queria criar um exército, o diabo, Satanás, Israel, queria criar um exército de sangue puro, de uma linhagem só. Impossível. E Azazel viu isso. Quando Azazel viu isso, ele viu que existia uma brecha dele tomar essa terra. Existia um plano. E ali começou na Babilônia com Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor tem o sonho e vê aquela estátua, ali está o plano de Azazel. Primeiro, Babilônia. Depois, Azazel pula para os Medos e Persas. Vai com Medos e Persas, luta com a Babilônia, vence e une o exército da Babilônia, os Medos e Persas. Depois Azazel vai para a Grécia, monta o exército da Grécia, vai, derrota os Medos e Persas, une o exército da Babilônia, mais o exército dos Medos e Persas e agora o exército da Grécia. E depois, por último, Azazel vai até Roma e ali ele monta a sua casa. Ali ele fica de vez, até os dias de hoje. Azazel constrói o maior exército da terra, vai até a Grécia com algumas negociações, vence o Império Grego, une o Império que já estava com os gregos, os babilônios, medos e persas, gregos e agora romanos, montando o maior exército da terra. Assim uniram todos os povos, nações e língua. Depois que Azazel fez isso, o que você acha que ele ia fazer? Quando Azazel tinha firmeza que ele ia conseguir vencer Satanás, o marido, o que você acha que ele ia fazer, meus irmãos? Pegou o exército romano e foi até Israel e tomou o poder de Israel, do diabo, Satanás, e fez ele se ajoelhar. Mas quando Azazel viu Satanás se ajoelhando, ele pensou: como pode o Satanás, o diabo, Satanás, com a Torá, manipular tantas pessoas? Azazel naquele momento observou como o povo é alienado em um livro com muitas mentiras e verdades. Um livro que deixa as pessoas nem quente, nem fria, morna, e o pai vomita. Esse é o plano dos caídos. Deixar as pessoas mornas, nem quente, nem fria. Porque ele sabe que fria, nosso pai não se importa tanto. Nem quente, tá salvo. Mas o que irrita nosso pai e nosso Messias é as pessoas mornas. Ele tem um pouquinho de verdade, um pouquinho de mentira, mas não é capaz de escolher o que é certo e o que é errado. E fica misturando o certo com o errado. Isso nosso pai abomina e ele vomita isso. Então, quando ele fez Satanás se ajoelhar, eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês. Só uma base, é só uma base. Esse vídeo que eu vou colocar pra vocês é só uma base, meus irmãos. Pra vocês terem mais ou menos noção do que eu estou falando. Como Azazel assumindo o corpo de alguns generais romanos, até de César. Azazel assumiu o corpo de vários soldados romanos, generais e de César, claro. E ele ali manipulando, ele via as coisas como deveria ser feito. E quando Azazel fez Satanás se ajoelhar, vocês estão vendo o vídeo aqui? Vamos ver o vídeo? Quando Azazel fez ele se ajoelhar e Satanás, Azazel, com a Torá na mão, ele estava no corpo, vamos dizer, Pilatos, do general romano, ele estava no corpo ali e ele pegou a Torá na mão, a original. Esse filme conta, mas nesse filme que eu vou passar pra vocês, conta muitas coisas que é muita verdade aqui. Quando Azazel pegou a Torá na mão, a original, e ia queimar, Satanás viu que se queimasse, ele ia perder o poder sobre o povo dele, sobre o gado dele, os judeus, as 12 quadrilhas de Israel. Então ele ia perder o controle daquele povo, porque a Torá que manda tudo ali, naquele povo. Enquanto isto, o rei triunfante atrevia-se a ocupar o último lugar nobre, no coração ainda vivo da cidade. Aqui neste chão mais sagrado de toda Jerusalém, o cavalo de Pompei abre caminho. Onde jamais nenhum pagão havia pisado no recinto dos sacerdotes, ousou apresentar-se o irreverente Pompei.
Somente aqui estava o fruto da colheita. Mas ao entrar, Pompéi encontrou apenas um rolo de pergaminho, um pacto com um único Deus, entregue por Moisés e venerado através dos anos. Então, quando Satanás se ajoelhou e Azazel viu que com um livro, presta atenção, com um livro, capaz de manipular muita gente, meus irmãos, Azazel falou, poxa, olha, loteria, foi loteria para ele. Quando ele viu Satanás se ajoelhando, ele viu que o livro era muito importante para manipular as pessoas, enganar as pessoas. E quando Azazel pegou a Torá para queimar, Satanás se ajoelhou e falou, ó, não queima, eu te entrego o poder, é teu. Porque se ele queimasse a Torá ali, original, aquele povo ia desandar, ia seguir outros lados e acabou. Então Azazel, quando Satanás se ajoelha e dá o poder para ele, Azazel pensa, Torá, o livro do Messias, que fala dos Messias, os apóstolos juntos, eu vou conseguir controlar todo o Império Romano, sem precisar fazer muita guerra. Então eu vou pegar a Torá, vou unir com os livros dos apóstolos e com os livros de alguns profetas do passado, alguns, ele não colocou todos, os 24 profetas ele não colocou, ele colocou alguns. A maioria sumiu. E aí ele uniu e criou a Bíblia. Agora eu te pergunto, mudou alguma coisa? O Islã tem o livro deles, os judeus têm o livro deles. E os evangélicos deles. Mudou alguma coisa? E aí você pega esse livro, que foi montado por Azazel, e os anjos caídos que montaram a Bíblia, eles pegaram verdades e mentiras e colocaram junto. Quando o Messias está ali, é verdade. O que Azazel fez? Azazel, a barba, o que ele fez? Ele assumiu a história do Messias. Azazel é tão louco que ele pegou a identidade, a história do Messias e assumiu aquela identidade dele. Ele está se passando pelo Messias. É como você andasse na rua, achasse uma carteira de identidade, um documento, uma carteira com documento, habilitação, todos os documentos, e você assumisse o documento àquela pessoa. Você não conhece você. Não, o que Azazel fez. Azazel está se passando pelo Messias. Ele é muito esperto mesmo. E com esse livro que ele criou, a Bíblia, presta atenção, meus irmãos. O que os apóstolos falaram é verdade. O que o Messias falou é verdade. O que o profeta Jeremias falou é verdade. O que o profeta Isaías falou é verdade. Agora o resto tem muitas dúvidas. Aí você vê Torá no meio, falso profeta Moisés, diabo, Satanás que assumiu o corpo de Moisés, Elias, que Ismael assumiu o corpo. E aí você vê muitas coisas, não. Com um livro, Azazel foi capaz de controlar a Europa, a América do Norte e a América do Sul. Com um livro.